Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Continuamos gravando aqui no nosso estúdio no Projac Bruno Cardoso, tá certo? Um lugar bem legal, acompanhem o nosso podcast aí pelo nosso canal no YouTube. E eu agradeço os nossos ouvintes, espectadores, de mandarem as mensagens, as sugestões. Um até entrou em contato comigo no pessoal, Bruno, sugerindo fazer um podcast aí de alguma coisa sobre hematúria. Caramba! Hematúria é um tema assim, recorrente na emergência, no consultório, diferenciar hematúria glomerular de não glomerular. Nossa, legal, sugestão. Eu tive no particular no Instagram ou no... Ele acompanha lá o nosso canal lá no Instagram e acabou seguindo lá e mandando uma mensagem no privado. Aí eu falei, hematúria não tem graça, não precisa nem preparar. Por isso que eu não, mas hematúria é legal, porque a gente pega às vezes no consultório, e mesmo em outras áreas, você pede um exame de urina de rotina por algum outro motivo, vem uma hematúria, você tem que, não pode fingir que não viu, né? Então, eu acho que é um tema interessante que vale a pena a gente se preparar aí. Manda pro chefe, né? Não, cara, mas assim, Ricardo, presta atenção, só você e eu não temos canequinha. Olha lá. Aqui, ó. Tá certo? Canequinha personalizada, entendeu? Assim, olha só. Essa canequinha foi presente, como eu te falar, foi um trio de residentes de R2 do ano passado, que ao término do estágio nos deu esse presente. Foi a Lara. Foi o nome de uma, eu esqueci. Pois é, então você não fala, cara, essas coisas. Quando você for homenagear uma pessoa, você tem que estar gravado, senão você. Foi um trio de residentes capitaneado pela Lara. Vamos dizer assim. Pela Lara. Lara, tchau. Ela nos deu essa caneca aqui, entendeu? Pessoal, antes da gente ir pro caso, tá certo? Deixa eu esclarecer um negócio aqui. Geralmente, a gente se prepara podcast, tem um roteiro, a gente sabe mais ou menos o que cada um vai falar. Então eu vou confessar para os nossos ouvintes e espectadores aqui que hoje eu estou no escuro, cara. Tá certo? São dois. Então assim, eu e o Bruno estamos no escuro. Porque assim, a gente não sabe, literalmente, nada desse caso. Sabe aquele negócio de residente que vai fazer pegadinha com o chefe, esconde as informações? Então tá assim, o Ricardo e o Fábio fizeram isso conosco hoje, Bruno. Esconderam o caso até a última hora, não passaram pra gente. Tá certo? E a gente vai ter que tentar fazer hipótese agnóstica, cara. Eles não sabem, a gente acha que sabe alguma coisa, né, Fabinho? Não sei. Então, assim, nos últimos episódios, a gente tem feito vários, meio sem querer, às escuras. Né? A gente tem deixado um prepara e os outros vêm assim, meio só na temática. Né? Então, como é o caso aqui hoje. E aí, contavam pra mim, Bruno, aqui antes de começar a gravar, que o caso é de fadiga. Tá certo? Super tranquilo. Não, fadiga. É tema comum. É tema comum. Quem de nós não fica cansado? Eu não tenho fadiga. Cansado. Se perguntar pros meninos lá da residência, agora não que estão começando, mas daqui um mês, quem tá com fadiga? 90% vai estar. Antes da gente ir pro caso, eu até queria. Vamos fazer um inverso, assim, já que você comentou aqui o tema principal, que é fadiga. Explica pra gente, Ricardo, o que é fadiga, assim, pro reumatologista? Nossa, isso é difícil, porque cada paciente interpreta de um jeito. Então, às vezes, até pra gente caracterizar, quando a gente está fazendo a anamnese, às vezes é difícil se interpretar aquilo como fadiga. Porque é como se o paciente coloca como um cansaço, uma indisposição, ele não tem motivação para fazer nada, né? Então ele só quer ficar deitado, não tem disposição. Mas isso o paciente, cada um interpreta de um jeito, né? Então é diferente, por exemplo, quando fala cansaço por falta de ar, aí é outra coisa, né? Não, ele tem vontade de só ficar parado. Um cansaço por anemia, eventualmente? Sim, sim. Então, a fadiga é um termo que não tem um conceito muito claro para a gente fazer uma pergunta objetiva para o paciente. Então, a gente tem que entender, ele queixa disso, assim, eu não tenho vontade de fazer nada, eu quero só ficar deitado, é uma indisposição. Ô Fábio, deixa eu aproveitar aqui uma pergunta para ele. Qual a sua estratégia de anamnese com relação ao que você vai perguntar para você pegar exemplos para te distinguir melhor, por exemplo, porque você lida muito com as miopatias. Sim. Certo? Então, e na reumata também pode ser para ter algumas delas para dar neuropatias, mononeurites múltipla, no caso dos síndromes do Mamum.
Que tipo de pergunta você faz, cara? Eu tô fazendo papel de terceironista. Não, acho que Que tipo de pergunta você faz para te ajudar a discriminar a etiologia de fadiga? É importante você caracterizar o que você está falando de perda de força, né, muscular. Então, às vezes perguntar algumas atividades mais objetivas, por exemplo, mas você não consegue erguer um peso, você não consegue pôr a roupa no varal, você não está conseguindo pentear o cabelo. O paciente que tem perda de força muscular por uma polimiosite, por exemplo, ele não consegue, ele não ergue bem o braço. E a fadiga não, ele faz o movimento, ele tem força, mas ele não quer fazer. Ele tá indisposto para fazer aquilo. Mas se ele precisar fazer, ele faz. Né? Ô Bruno, não parece um pouco difícil discernir um pouco esses sintomas que eles estão falando? Né? Se vai fazer, faz. Tá certo? Não tem vontade de fazer. Não parece um pouco de sintoma depressivo isso aí? Não parece um pós-plantão esse negócio não, cara? Pós-plantão. É um dos principais diagnósticos diferenciais. De março. É um dos principais diagnósticos diferenciais. Muito paciente é taxado de depressivo porque ele tem fadiga. Porque não faz nada, fica só sentado, então ele está depressivo. Então eu já peguei inclusive idoso, né, com que a gente já discutiu aqui, por exemplo, polimialgia reumática. Sim. O paciente tem a fraqueza muscular também, a dor, né, no ombro e tal, mas ele também tem fadiga pelo quadro inflamatório e o pessoal já está depressivo porque ele não faz nada, fica só deitado aí com a dor, mas às vezes é fadiga mesmo do processo inflamatório. Sabe, Fábio, assim, indo para endocrinologia, tem duas doenças que você costuma atuar que podem se manifestar com fadiga. Uma é a insuficiência suprarrenal e a outra é hipotiroidismo. Né? Nesse contexto que nós estamos jogando aqui um bate-bola de fadiga, o que outros comemorativos essas duas doenças podem ter que podem ajudar no diagnóstico de fadiga? Você sabe que se depender assim da faixa etária, até o hipertiroidismo pode dar. Ah, é? Porque existe uma forma chamada forma apatética, de apatia mesmo. Né? Então, é uma tirotoxicose apatética. Você encontra isso às vezes até em idoso. É engraçado porque a clínica, muitas vezes, a despeito do fato do paciente ter taquicardia, uma propensão maior a ter fibrilação atrial, o fenótipo dele, né, o comportamento é mais de hipotireoidismo. E aí você vai pegar, faz o exame de laboratório, às vezes o paciente tem uma tirotoxicose laboratorial. O hipotiroidismo, né? Então, assim, a semelhança, por exemplo, de uma síndrome anêmica, às vezes alguns achados de exame físico podem te chamar a atenção, além da questão da sonolência. Né? Então, as doenças do Akayaba não costumam cursar com sonolência. Né? Então, assim, é um diagnóstico diferencial para a etiologia de apatia. Agora, por exemplo, fâneros, você vai ver fragilidade de fâneros, queda de cabelo, unha quebradiça, certo? A pele um pouco mais mixedematosa. Né? O mixedema, ele tem uma característica de ser um edema que não é o edema habitual de aumento de pressão hidrostática em leito venoso. Então, só interromper aqui, Fábio. Mixedema. O sujeito tem que ter quanto de TSH para ter mixedema? Para poder valer? Aí é um TSH que você vai pegar dos 50, 100 para cima. Tá, não é muito comum no consultório. Não, não é. Nem mesmo internado, mixedema. Não é. Porque dá a impressão que mixedema é uma coisa prevalente. E não é. Não é. Né? Agora, para insuficiência adrenal, a fadiga da insuficiência adrenal, ela é mais rica até, porque o paciente ele pode apresentar episódios de hipoglicemia, que é muito característico de um paciente com Addison numa condição de já bastante debilitado, certo? E a perda ponderal. O que talvez, fazendo aqui um paralelo, as endocrinopatias que cursam com fadiga, das reumatopatias que cursam com fadiga, acho que no caso da insuficiência adrenal, ela é fadiga diferencial para síndrome consumptiva. Tá. Eu achei uma coisa. Perdão, Fábio. Não, pode completar. E os episódios de hipoglicemia. Às vezes o paciente ele conta e ele vai te falar que algumas situações em que ele teve uma liberação adrenérgica. Eu tive um episódio agudo de fraqueza, suei frio, né? O paciente às vezes não associa hipoglicemia, ele associa mais a hipotensão. Então lembrar disso, que é a deficiência glicocorticoide. Se ele tiver uma deficiência mineralocorticoide mais pronunciada, aí ele vai ter hipotensão postural associada. Certo? Ele pode ter rebaixamento de nível de consciência dependendo do valor do sódio. Né? Se ele está hiponatremia. A gente está fazendo um bate-bola aqui de situações que mais no hospital, menos no consultório, dependendo da etiologia,
são causas para a gente poder pensar em fadiga. E como o Bruno também está no escuro, Ricardo, ele tá colando, né? Ele está com o computador aberto. Eu vou falar uma coisa. Tá certo. Só, Apareceu alguma coisa para você aí, Bruno? apareceu. Tem um capítulo de manejo de adulto com fadiga, escrito pelo Dr. Ricardo Acaiaba. Ah, é? Você achou? O Google não deixa a gente se esconder, né? Ele tá me escondendo. Tô brincando, não é escrito por ele, pessoal, mas existe um capítulo aqui no UpToDate. Não. Manejo de adulto com fadiga. Não, agora assim, eu caí do cavalo. Eu não, não sabia, coloquei aqui, ó, Carlinhos. E a gente tem visto cada vez mais nas doenças inflamatórias sistêmicas a fadiga como uma queixa, que a gente não dava muita bola, que falava assim, isso é secundário ao quadro inflamatório sistêmico, trata a doença que vai melhorar. E a gente está vendo, em alguns casos, não melhora a fadiga. O cara está com VHS baixinho, PCR negativo, as manifestações mais comuns da doença, por exemplo, de um lúpus, de uma espondilite, está tudo bem, mas a fadiga não melhora. Sabe qual é a impressão então, que eu tenho, não cara? é apenas uma manifestação da resposta inflamatória sistêmica. Isso é lógico, piora a fadiga. Mas tem paciente que melhora do resto e não melhora da fadiga. E é difícil para o paciente essa situação e é difícil para a gente porque não tem um tratamento muito específico. O principal é a gente incentivar a atividade física. Mas você tem que incentivar a atividade física numa pessoa que não quer sair da cama, né? Então, não é fácil convencer a pessoa. Mas depois do exercício, ela melhora da fadiga. Mas nem sempre é na hora. Você tem que fazer uma sequência, né? Dias de atividade física para ir melhorando gradualmente a fadiga. Então é um sintoma que a gente, inclusive está na moda ali nos estudos da Reumato, escala para você de fadiga, para você graduar a fadiga, para saber como que está, melhorou ou não. E isso tem sido cada vez mais publicado sobre fadiga em doenças reumatológicas sistêmicas. Então, é aí que está um negócio que no consultório, até não muito tempo atrás, muitos desses pacientes eram chamados, como você comentou, de depressivos, pacientes problema no ambulatório, tá certo? Ah, lá vem aquele paciente chato que só reclama que está cansado e a gente não sabe o que é, tá certo? Dá analgésico, dá não sei o quê. Então, não só na reumatologia, mas de uma forma geral, a percepção que eu tenho, depois de quase 30 anos de formado aí, é que a gente está valorizando muito mais hoje, e para melhor, as queixas que os pacientes têm, né, do que no passado. A gente está rotulando menos dos pacientes, né, e tentando ser mais minucioso. Isso né? chama PROs, o Emerson, nos estudos aí em inglês, que é Patients Related Outcomes. Quer dizer... O que importa para o doente? É verdade. O objetivo do doente ali, o que ele quer? Ele quer melhorar a dor, quer melhorar a fadiga. A gente quer melhorar a biópsia, quer melhorar o VHS, quer melhorar... O paciente não quer saber disso, ele quer melhorar... E quando você vai para o curso de gestão que o Bruno fez lá junto comigo, lá, né, antes, né? Na verdade, o Bruno que me estimulou a fazer, né, o curso de gestão em saúde. Né? Então, onde você vai ver o que importa para o doente. Né? Então, tem o IHI, que é o Instituto de Healthcare Improvement. Né? Então, tem várias patologias, Ricardo, né, que tem os seus desfechos clínicos, né? E um grupo de desfechos clínicos são esses PROs, né? O que importa para o doente, tá certo? Então, se o que importa para o doente é melhorar o cansaço, é isso que importa, tem que importar também para a gente, tá certo? Se o que importa para o doente é subir a escada da casa dele, a gente tem que dar um jeito de melhorar a vida do cara. Não adianta fazer uma prótese de quadril belíssima, mas o cara não consegue subir 3 degraus. Isso é interessante, né? Entendeu? Ele não quer saber, por exemplo, tem que colocar uma prótese, qual prótese que ele vai colocar, qual que é o ângulo. Ele quer andar, ele quer subir a escada, ele quer melhorar a dor. Assim, a gente tem que perguntar. Eu tenho aprendido isso muito no dia a dia com a Mari, né? Que a gente faz ambulatório junto, e ela sempre me chama atenção e eu tomo bronca quase todo dia. Falou, mas se a gente melhorou a dor do paciente? Não. A doença dele é essa, mas ele está com dor agora. Precisa resolver o que está incomodando ele, né? Então... interessante isso aí. Pessoal, vamos lá então para o caso. Parece que o caso é do consultório do Fábio, que mandou para o Ricardo, que devolveu para o Fábio, que voltou para o Ricardo. E ficou nesse bate-bola aí. A gente não sabe o que é até agora, né, Fábio? Bruno? Então vamos lá. E para quem não sabe, né, eu e a Caiaba atendemos no mesmo consultório, né? Então... Na realidade, o Caiaba é empregado do Fábio. Exatamente. Eu não queria dizer isso ao vivo, mas a verdade é essa. Sou funcionário. Vamos lá, Fábio, conta aí, cara. Eu já fui, verdade, já fui funcionário da Caiaba, viu? Verdade. Verdade. E eu sou funcionário do Dr. Emerson hoje em dia. Que funcionário, né?
Bom, eu não tô pagando para vocês FGTS, não tô pagando Um é nada. funcionário do outro e já foi Eu do não pago outro. aluguel para ninguém de consultório, então vamos lá. Manda abraço, Fábio. Esse caso, né, antes de mais nada, eu já tentei trazer para cá, acho que 1 ano atrás, ou 2 anos atrás. E ainda bem que o Acaiaba me barrou. Porque essa história é longa. Talvez Mas você vai dar uma resumida para nós, né? Lógico. Ah, bom. Eu vou ficar uns 3 anos aqui. Até porque não tem como a história ser muito longa. A investigação foi... Exato, foi... É uma paciente, então, olha só, que hoje ela tem uns 40 anos, então a época que a história começa, ela tinha 37 anos, é daqui da região de Rio Preto, e ela começa com astenia, né? Então ela caracterizava essa astenia, esse cansaço, para as atividades domiciliares, certo? O marido, inclusive, exemplificava uma situação que era, por exemplo, quando eles saíam para jantar, ela voltava para casa cansada, certo? Então não era assim, atividade tipo sair para ir na academia ou uma caminhada curta. Ela começou a ter um cansaço para os mínimos esforços diários. Associado a isso, ela tinha uma percepção febril, certo? E ela documentava, né, as temperaturas aferidas na faixa de 38 para cima. E essa febre não tinha um horário de predileção, então não era uma febre que você poderia caracterizar como vespertina, certo? Ela poderia aparecer em qualquer horário e ela não necessariamente estava correlata ao sintoma da astenia, da fadiga. Aparecia a febre independente de ela estar cansada. Independente de ela estar cansada ou não. E isso perdurou, pasme, por 2 anos. Certo? Então ela ficou tendo diariamente quadro de cansaço e febre por 2 anos. Então para um pouquinho aí, Fábio, tá certo? Você conta isso pra gente numa roda tomando cerveja, tá certo? Que a gente tá aqui hoje, tá certo? A gente vai trucar, tá certo? Vai trucar no consultório. Ninguém fica cansado e com febre 2 anos sem procurar o médico. Então, certo? Aí que tá o negócio. Tô achando estranho esse negócio aí, Fábio. Como é que chama? Assim, Munchausen, né? Como é que é? Munchausen, né? Munchausen, que simula. Na verdade, ela não ficou 2 anos sem procurar o atendimento médico. Eu a conheci por conta de um outro médico amigo nosso que pediu minha opinião, né? Então a história é assim, literal é assim. Eu recebi uma ligação do amigo nosso pedindo se eu podia encaixá-la, porque essa paciente é amiga dele, para excluir. Porque é muito assim, como a maior parte do nosso público é aluno e residente, eles não têm essa noção de consultório privado. Consultório, né? Muitas vezes a pessoa te liga já com um diagnóstico. Já cansei de fazer isso para vocês dois já, inclusive, né? Então fala, olha, você não atende, eu acho que eu queria que você investigasse se a paciente não tem insuficiência adrenal. Você acabou de mencionar aqui como causa de fadiga. Pois é. Ela chega ao consultório com uma sacola de exames. Para quem faz consultório, isso é um terror, pessoal. Uma sacola de exames. E engraçado como os pacientes nos consultórios privados, eles tentam ser objetivos, eles se adaptaram a uma prática equivocada dos médicos, que é aquele olhar rápido, né, Bruninho? Não tem tempo para conversar. Isso é uma prática de consultório de convênio muito ruim muito de ruim. Alguns colegas, de 10 minutos de consulta. Isso. E se o cara chegou com aquela sacolinha, você... meu filho, porque tem que ter calma nessa hora. Porque a paciente falou assim para mim, doutor, eu não queria tomar seu tempo como se aquela é a minha profissão, né? E eu tô vindo aqui porque eu fiz este exame aqui. E tava lá um cortisol de 5,2. E me disseram que eu posso ter insuficiência adrenal, estavam querendo me prescrever hidrocortisona. Aí eu falei, não, pera um pouquinho, conta a história pra mim, certo? E aí ela começou a falar que nesse período, então quando eu admiti, ela estava há 2 anos febril. Ela passou por diversos especialistas, né? Muitos deles não eram nem daqui da região, ela foi para São Paulo procurar especialistas por lá, infectologistas, reumatologistas, hematologistas, até endocrinologistas, clínico geral, e ela fez muitos exames, ela foi virada do avesso em termos de coleta de exames laboratoriais, e nestes exames
Se bem que é melhor fazer o exame físico dela, Tinha uma coisa que chamava atenção? absolutamente normal. História familiar, só antecedente médico dela? Nada digno de nota. Ela não tinha nenhuma comorbidade até 2 anos atrás. Só alguma cirurgia importante? Ela fez alguma coisa? uma cirurgia na vida, que foi a colocação de uma prótese de silicone há 5 anos. Tá. É a única cirurgia que ela tinha Ela tinha uns seu 30 e pouco aí nessa época. Ela tem, a história dela começa com uns 37 anos, Uns então 32. com 32 ali ela fez uma prótese de silicone. E eu acho e cirurgia cesárea, desculpa, ela tinha uma cesárea. Tá. Nada demais, né? Nada demais, sem intercorrências. Histórico familiar também nada digno de nota, né? Ela trabalha num escritório, né? Então também do ponto de vista profissional, né? Alguma coisa relacionada à atividade não tem exposição a nada, tá? Área rural, coisa Não, assim, nada né? disso. Né? Então, assim, não é os pacientes que o Bruno gosta de falar, toma leite pasteurizado, não, é tudo. Essa é coisa do doutor Não mastiga o matinho. Nós vamos matinho, nada disso. É o Emerson que gosta. Então. E desses exames, assim, folheando rapidamente no primeiro momento, só encontrei um FAM com 1 para 320, né, Caba? Que é padrão nuclear pontilhado fino denso. E um anti-RO, também positivo, não lembro certinho quanto. Estava até procurando aqui nas minhas anotações. Era elevado, mas Era elevado. Era bem alto. Certo? Tá, até então, cansaço, mal caracterizado, tá certo? Para essas atividades até muito corriqueiras, né, do dia a dia, uma febre que não tinha horário preferencial, e pelo que você conta até estranho, até 38, reviraram a paciente de cima embaixo, e o que tinha de relevante esse cortisol no limite inferior aí, né, Fábio? Tá certo? Um FAM positivo 1 para 320, e aí tem um padrão que o Ricardo vai explicar para a gente, e um anti-RO elevado. Assim, se o exame físico está normal, né, tá certo? Realmente eu teria muita dificuldade por onde começar, Bruno, tá certo? Mas, assim, FAM positivo, anti-RO positivo, tá certo? Tem pouca coisa que vai dar, assim, que vai para caminhar aí, né? Mas estou muito convencido, Ricardo. Explica pra gente esse padrão desse FAM, Ricardo, por favor. O FAM, o padrão nuclear pontilhado fino denso, ele está associado a 2 proteínas que são proteínas normais do citoplasma, então do núcleo, na verdade. Então, na verdade, assim, não representa a formação de autoanticorpos, né, patogênicos, que é o que a gente espera de um FAM, né, um exame de triagem para autoanticorpos patogênicos. E quando vem esse padrão, não representa. Então, mesmo em titulações altas, se tivesse 1 para 1.280, não muda nada. Então, repete o padrão qualquer, Fábio. Nuclear pontilhado fino denso. Tá. Então, geralmente, 1 para a gente 320. não dá bola para isso. É o padrão mais comum. Inclusive, teve um estudo da Escola Paulista que só apareceu esse padrão nos controles. Os pacientes com doença autoimune e reumatológica, nenhum teve esse padrão nuclear pontilhado fino denso. Então, na verdade, ele não está associado à doença autoimune. Então, isoladamente, ele não está associado a Não nada. está associado. Agora, qual que é o perigo? Como é feito esse padrão? Para quem não sabe, o FAM é uma lâmina que a gente faz uma imunofluorescência indireta. Cora essa lâmina. Então, ser positivo é que corou a lâmina. Então, é difícil estar errado o positivo, né? Se é negativo, não Agora, cora. o padrão? Agora, o padrão é o técnico que lauda. Não é automatizado. Não é automatizado. Então, até existe alguma coisa inicial assim, mas o técnico que checa. Então, depende da experiência de quem vê. E o nuclear pontilhado fino denso, ele é muito parecido com o nuclear homogêneo. O nuclear homogêneo, Esse sim é doença, né? ele está mais associado à doença autoimune, ele está mais associado a anti-DNA, né, a antihistona, que, né, são autoanticorpos mais relacionados ao lúpus, mas podem aparecer em outras doenças autoimunes. Então, assim, se for nuclear homogêneo, você tem que ficar com o pé atrás e pensar, analisar melhor o contexto. O nuclear pontilhado fino denso, não. Então, a gente tem que contextualizar o FAM, né? Tem que interpretar. Então, se eu pego um paciente que a clínica é de fibromialgia e por acaso alguém pedir um FAM e vem lá nuclear pontilhado fino denso, isso aí foi um achado mesmo, tem nada a ver. Agora, se você tem uma suspeita de doença autoimune e vem um nuclear pontilhado fino denso, não te ajuda na investigação. Mas também não dá para você ignorar. Você fala, e se for um padrão nuclear homogêneo, por exemplo? Então, às vezes, vale a pena aprofundar nos autoanticorpos específicos, igual o Fábio pediu o anti-RO. Mas e o anti-RO? Agora explica um pouquinho o anti-RO. Agora, o anti-RO,
a gente tem 2 tipos de anti-RHO que são importantes como patogênicos. Tem um anti-RHO que é pelo peso de quilodalto, 60 quilodaltos e os 52 quilodaltos. Esses estão associados a algumas doenças autoimunes. Mas nem sempre quem tem anti-RHO tem doença autoimune. Opa, então agora você está me contando uma novidade. Tanto que vocês já ouviram falar do lúpus neonatal, que a criança nasce com umas manchinhas vermelhas tal, que desaparece com o tempo, ou ela pode ter, né, graças a Deus é uma pequena porcentagem, pode ter um BAVT. Sim, BAVT né, faz uma neonatal. miocardite Isso. e evolui com um bloqueio. Então, quando a criança nasce assim, com lúpus neonatal, a causa disso é o anti-RHO da mãe. Da mãe, beleza. E a maioria das vezes, o que a mãe tem? Nada. Só tem um anti-RHO. Por isso que ninguém descobriu que ela tinha anti-RHO. Ela não tinha doença autoimune nenhuma. Então, o anti-RHO nem sempre está associado à doença autoimune. Tem gente que tem anti-RHO e nunca vai ter nada. Né? Então, ter um anti-RHO não quer dizer que ela tenha uma doença autoimune. Ela tem um anticorpo que pode sim estar relacionado a uma doença autoimune. Ele pode aparecer no lúpus, pode aparecer em miopatia inflamatória, pode aparecer em síndrome antissintetase, que a gente já comentou aqui algumas vezes, e pode aparecer no síndrome de Sjögren, né? Que é o anticorpo mais relacionado na síndrome de Sjögren. Então, ele pode aparecer nessas doenças autoimunes, merece avaliar a paciente que tem anti-RHO sobre isso, porque às vezes tem uma doença dessas numa fase ainda inicial, que não tem muita queixa, mas nem sempre tem. Então, as 4 que você falou: lúpus, antissintetase, Sjögren, Miopatia inflamatória, polimiosite. Só que alguma dessas doenças, assim, rapidamente, encaixam nessas queixas que o Fábio está comentando? A fadiga, todas podem dar. Mas se você for ver quantas pessoas têm fadiga no mundo e quantas têm doença autoimune, né, assim, não é um sintoma muito específico. Mas digo assim, isso, fadiga, né? E essa febre assim, persistente ao longo de 2 anos. Aí tem essas febres. Então, a febre principalmente, junto, né, com a fadiga, fala, tem alguma coisa, né? E aí, tendo um anti-RHO, a gente pode até pensar em investigar, mas você não vai conseguir fechar diagnóstico clínico só com isso, porque você não diferencia nenhuma dessas doenças. Então, talvez a gente vai precisar de tempo. É lógico, porque ela já fez, né? Hemograma, urina. Já fez tudo. Não né? tinha nada, né? Nada. Então, como eu falei, para um lúpus, Inclusive, teria que ter ou alteração hematológica, ou alteração renal, ou lesão de pele, afta oral. Ela não tem nada disso. Então, você não vai conseguir fechar um diagnóstico de lúpus. Ela não tinha síndrome seca. Então, né, que o Fábio, a gente não falou aqui, mas o Fábio tinha perguntado na época. Então, não tinha como caracterizar uma síndrome de Sjögren. Ela não tinha perda de força muscular para caracterizar uma miopatia. Então, não tinha substrato para você fazer diagnóstico clínico. Então, talvez precisaria acompanhar a evolução desse quadro. Deixar a doença andar um pouco. É outra doença, uma pessoa que tem um anti-RHO que foi coincidência. Ô, Fábio, sim, Não, a médica procurou por causa do cortisol. E para só acrescentar nesses exames que vocês perguntaram, ó, hemograma, normalmente essas doenças inflamatórias ou autoinflamatórias, como eu acabo agora de falar, elas podem cursar com anemia de doença crônica. Não tinha. Não tinha. Hemograma absoluto normal. Prova inflamatória. Nada. Entendeu? Então, assim, você só não vai imaginar que é Munchausen, como a Caiabinha disse aqui, porque a febre é bem objetiva. Munchausen, para quem não sabe, é que o paciente fabrica os Simula, sintomas, né? simula, Simula os sintomas, fabrica e Então, tal. assim... Esquenta o termômetro. É verdade, já vi isso acontecer. É verdade, né? Né? Mas, assim, você tinha esse dado objetivo. Então, ela fechava o que hoje em dia está cada vez mais raro, né? A febre de origem determinada. Que a gente discutiu no episódio Há um tempo passado, atrás. que era um caso lá do consultório. Mas era um caso em idoso. Um caso em Esse idoso. é Um caso uma em moça. jovem. Casinho jovem. Aliás, é isso que eu acabo comentando, é interessante, porque a forma acadêmica de você procurar, pesquisar e estudar a febre determinada é separar, né? O paciente idoso, na criança, no paciente imunossuprimido neutropênico, certo? Então, ela, no caso aqui, não era nenhum destes. O que vocês fizeram? Bom, só antes de passar para frente, o que vocês fizeram? Você E esse perguntar. cortisol, Fábio? Eu disse a ela que eu achava que ela não tinha insuficiência adrenal. Insuficiência adrenal, como causa de febre, na sua forma a mais comum, que é a autoimune, é incomum. Exceto se ela tivesse uma insuficiência adrenal secundária a uma micose profunda, o que não é raro da gente encontrar, né? Histoplasma, paracoco, certo? Só que aí é aquela coisa, né? Eu lembro do episódio passado, o Emerson ter feito o comentário
Pra quem não viu, né, no último episódio, era uma febre indeterminada num paciente idoso do Emerson, que ele chamou o dermato para examinar. Isso. É verdade. E de fato, esses pacientes, a gente tem que olhar a pele. E ela não tinha nada. Nada também do quadro cutâneo que pudesse... E isso é importante para pensar em Addison, porque a insuficiência adrenal primária, ela pode evoluir com escurecimento de pele. Então, escurecimento de prega simiesca, escurecimento de mucosa oral. Simiesca é aquelas preguinhas da mão, né, Fábio? O M as da mão. As linhas da mão. Linhas da mão, né, O Bruno Fábio? gosta de ler a mão no futuro, sabe assim? Tá certo. Então ele fica lendo as pregas simiescas. E por que acontece isso, né? Quando a gente tem, como a doença primária da adrenal... A melatonina aumenta, é isso mesmo? Como é que aumenta. é? Então assim, porque o ACTH vai subir. Isso. E o ACTH é um hormônio que ele é um subproduto da clivagem da PONC. Melatonina, besteira, melanina, né? Melanina. Ó, então assim, a PONC é POMC, né? É proopiomelanocortina, né? Então, essa é uma molécula grande que quando ela é quebrada, ela gera o ACTH e ela gera outros subprodutos, beta-endorfinas e um hormônio chamado alfa-MSH, que é o hormônio melanocorticotrópico, que acaba estimulando a pele a aumentar a produção de melanina. Então o paciente acaba pigmentando nas formas de insuficiência adrenal primárias. A dica é pegar uma foto antiga, né, Fábio? Pois é, então verdade. assim... O RG. Então, Hoje ninguém usa RG, tá tudo no celular, Ricardo. então no fundo... Eu caí nessa também, eu pedi pro paciente. Agora, deixa eu ver o RG, uma foto antiga. Ah, doutor, agora é tudo no celular. Filho. Agora, você sabe uma coisa que me chamou a atenção? Quando eu perguntei a ela com quem ela ainda estava acompanhando, ela disse com ninguém. Isso é uma característica que eu e o Bruninho falamos muito para os nossos residentes de clínica, que é o seguinte, né? Hoje, as pessoas se preocupam muito em excluir o que o paciente tem, e que não seja das suas áreas de expertise, e não em dizer o que o paciente tem. Aquela coisa. Essa é a dica do consultório privado. Assim, os alunos, os residentes, os colegas que estão nos escutando. Essa é a dica do consultório privado. Isso é tá muito certo? importante. Os pacientes querem ser cuidados, Fábio. Tá certo? É isso. Independente se você é reumato, se você é pediatra, os pacientes querem ser cuidados e estão sendo mal cuidados. Verdade é essa. E tem uma coisa assim, eu sou reumatologista. Eu não sei tudo da reumatologia. Como é que eu excluí tudo da minha área? Eu vivo aprendendo. Eu vou em congresso 3 vezes por ano para aprender. Tem coisa que eu já vi aula 20 vezes e eu não consigo guardar direito. Como que eu excluí tudo da minha área e vou... Para mim é uma prepotência eu falar assim, da minha área não é nada. E várias vezes eu recebi do colega falando isso e eu falei, é da área dele. Eu pedi os exames, eu fiz o diagnóstico e devolvi para ele. Você falou que não era nada, ó. Eu e o Bruninho temos várias Isso histórias. aí acaba que, como nós ficamos na clínica, esses pacientes acabam, ó, não é desse, não é desse, não é desse, alguém precisa cuidar do paciente, porque ele quer ser cuidado. Ele não sabe de quem ele é, ele quer ser cuidado, ele precisa ser cuidado. E a gente acaba pegando e cuidando. Né? Isso é o nosso dia a dia lá na clínica. Eu acho que o objetivo do médico é tratar o paciente. Não é exercer a reumatologia, não é, né, exercer a endocrinologia. Esse é o meio pelo qual você vai cuidar do paciente. Mas tem que cuidar do paciente. Se ele não está... Se você encontrou um caminho para ele, ó, a doença era a insuficiência adrenal e que vai tratar o Fábio. Aí tudo bem, você já passou para o Fábio cuidar, não precisa cuidar mais. Mas enquanto você não descobriu, não faz sentido você abandonar ele, né? Mas eu acho que a sorte dela foi ter encontrado vocês dois no caminho aí. A gente não sabe nada por enquanto. Ô, Bruno, eles estão falando um monte de coisa aqui, enrolando aqui, dourando a pílula, mas não foram para frente ainda. Né? Então a gente tem uma fadiga, febre. Há 2 anos. Há 2 anos, um FAN nesse padrão que o Ricardo comentou, o anti-RO, o cortisol que o Fábio já tirou da cabeça da paciente, que é insuficiência suprarrenal. Não tinha todo o quadro, né, Fábio? Clínico para pensar em insuficiência. O exame físico era normal, as provas inflamatórias negativas, o hemograma também não tinha nada que chamava atenção, além e os outros exames também não, pelo que o Fábio está comentando. Você chegou a fazer teste de estímulo, Fábio? Não lembro. Não. Teste de estímulo é difícil de fazer, viu, Ricardo? Não tem a medicação no Brasil, tem que importar, difícil de comprar. Não, mas é que assim... Eu com o paciente lá na enfermaria, mas não teve... Dá pra fazer mas ela não tinha. Eu acabei repetindo o cortisol basal,
dosei até o ACTH, pedi anticorpo anti-21-hidroxilase, que é anticórtex adrenal, só para falar que ela não tinha... na primeira consulta eu já disse a ela Que não era. que eu achava que não era, mas Não que eu tinha pediria clínica. os exames até para que eu pudesse estudar um pouco melhor, né, o que ela tinha de exames. Essa é outra dica do consultório. Pediu urina 1 e volta semana que vem. Eletroforese de proteína. Demora mais. Né? Brincadeira, pessoal, aqui, mas assim, o Fábio excluiu as outras doenças. Isso é uma estratégia de consultório, desde que você deixe claro para o paciente também. Não, porque era tanto exame que eu falei assim para ela, olha, se você puder, hoje você tem tudo em PDF, né? Eu falei assim, me encaminhar esses exames para que eu possa olhá-los em ordem cronológica, tentar ver se eu consigo tirar alguma coisa, alguma informação ali. Então, por isso que eu pedi a ela que ela me encaminhasse os exames e eu pediria esses para excluir a insuficiência adrenal. E o que você fez, Fábio? Aí é que tá. É por isso que esse caso é polêmico, acaba não estava deixando trazer. Eu não sei porquê, com tudo normal, só com esse padrão nuclear pontilhado fino denso que pessoas normais podem ter, e esse RO fora de contexto, porque ela não tinha, por exemplo, para miopatia, eu cheguei a pensar em miopatia, ela não tinha uma CPK alterada. Uma odolase tocada. Então assim, você vai pensar, o Acaba falou lúpus, cadê o resto? Sjögren, síndrome seca, cadê? Né? Uma miopatia, não era perda de força, né? Então, eu não sei porque eu tinha lido alguns artigos sobre febre induzida por próteses. Prótese de quadril? Próteses de modo geral. Inclusive. Né? Então eu falei assim, olha, às vezes você pode ter uma resposta autoinflamatória cujo gatilho possa ter sido um corpo estranho. Isso existe? Pela OMS, não. Né? Então assim, porque essa é a polêmica. Essa é a polêmica, por isso que esse caso é polêmico. Existe uma síndrome que chama síndrome Ásia. Você não encontra no UpToDate, viu, Bruninho? Não, você não acha. Exato. Que é o primeiro de autoinflamatório, né? Síndrome induzida por adjuvantes. Tá, vou dar uma cutucada agora. Síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Vou dar outra em inglês fica Ásia. Então Ásia é uma abreviação. EIJA. Vou dar outra cutucada agora. Tem no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ó, esse negócio não existe na OMS. Não tem um CID. Fibromialgia tem CID, Ricardo? Tem. Fibromialgia agora tem. Então explica a polêmica um pouquinho, Ricardo. Não, é porque a síndrome Ásia, que é síndrome autoimune induzida por adjuvantes, é tudo que você usa no corpo humano que não é natural. Então, por exemplo, quem descreveu isso, eu tive a oportunidade de ver uma aula dele sobre isso. Foi o Dr. Yehuda Schoenfeld. É um reumatologista israelense. Eu vi isso aí. É 2011, né? Eu assisti a aula dele sobre isso. Por isso que eu acredito, porque ele foi bem convincente na aula. Mas depois, né, que ele descreveu essa síndrome, tem vários relatos. E, então, assim, é um consenso que existe a síndrome. Mas ainda não tem um consenso em como fazer o diagnóstico, em como tratar. Então, assim, ainda é muito subjetivo. E isso que dá polêmica, porque não tem um exame diagnóstico. Mas do ponto de vista teórico, faz até um certo sentido, né? Você botou uma coisa que não é natural no seu corpo. Tá certo? Então, o que eu vou querer fazer? Teoricamente, pode acontecer que eu queira expulsar isso daí, fazer rejeição. Exato, é o que acontece teoria. com o transplante, por exemplo. Tá certo? Você vive com imunossupressão para não jogar fora o órgão, né? Para fazer transplante. Então, quem tem uma predisposição... Inclusive, Ricardo, só para poder... Desculpa, para não te cortar. No passado, quando os imunossupressores para transplante de rim, por exemplo, não eram os atuais, não eram tão bons como hoje, se utilizava febre, né, como febrícula, como um dos sintomas de rejeição. Então eu aprendi na residência médica, em 93, 94. Na época eu ainda usava. Febrícula, como hoje ninguém tem. Interleucina 1, interleucina 6. Mas febre é um dos critérios da possível rejeição. Então, a febre é consequência disso. Faz sentido. Você está produzindo citocina inflamatória, interleucina 1, interleucina 6, que vai dar febre. E isso, por que está produzindo? Né? Deve ter uma inflamação subjacente que o paciente fez transplante. Aí a mesma coisa. Adjuvante, uma das cirurgias plásticas mais feitas no mundo é prótese de mama. E é principal no Brasil, inclusive, né? Então, assim, é muito falado a síndrome EIJA, a síndrome Ásia,
nos pacientes que fizeram prótese de mama, mas não precisa ser prótese de mama. Isso pode ser com injeção de algumas substâncias de preenchimento. Isso pode ser também em outros materiais ortopédicos, igual você comentou, prótese de quadril. Isso pode acontecer, por exemplo, com adjuvantes de vacina, que é onde eu ia chegar, que eu estava falando da aula. Ele deu aula explicando de onde ele tirou isso. Que quando teve a guerra do Iraque, muitos soldados para ir para a guerra foram vacinados. E eles foram vacinados com várias vacinas, porque era tudo americano, que não precisava tomar vacina de nada daquilo, e de repente tinham que vacinar um monte de doença infecciosa para ir para o Iraque. E aí eles tomaram uma série de vacinas seguidas. E alguns desses soldados desenvolveram um quadro sugestivo de uma doença autoimune. E ele foi estudar isso. E ele viu que um dos componentes da vacina, de adjuvantes da vacina, era incomum em várias dessas vacinas. Não era o antígeno da vacina, né, para você induzir a resposta vacinal. Era o adjuvante da vacina, o que está lá para misturar com o antígeno. Então, muitos têm hidróxido de alumínio, coisas assim, né, de metais. Então, eles percebeu isso. Então, ele fez uma relação causal das vacinas, sugeriu, né, uma relação causal das vacinas com essas doenças autoimunes desses soldados, que não tinham histórico de nada, né? Então aí ele começou a descrever essa síndrome e começou a perceber em outros adjuvantes, né, não só nas vacinas. Então daí que surgiu a síndrome ásia. E aí uma das situações assim, mais comuns dos pacientes perguntarem e virem atrás, até tem no site da Sociedade de Cirurgia Plástica, tem no site da Reumatologia uma reportagem junto com o pessoal da cirurgia plástica. Aqui, tá aberto aqui. Em relação à prótese de mama. E aí, Fábio? Pois é, aí outra característica que talvez os nossos ouvintes que não trabalham com consultório privado, é que eu mencionei isso a ela. Olha, o problema é que não tem como confirmar essa hipótese. Tem, sim. Né? Como acaba disso. Teria como tirar, né? Fazer tira a prótese. O explante mamário. Explante mamário. Só que aí que acontece. Aí vem o dilema, né? Aí que tá. Mas só vamos explicar o que é a síndrome ásia, né? Então, a síndrome ásia, ela pode ser, é por isso que é subjetivo, são sintomas de febre, fadiga, pode ter até miopatia mesmo, com mialgia, artralgia, sintomas assim, que são sintomas vagos, né? Então, é essa que é a polêmica, assim, quantos pacientes têm artralgia, fadiga e é uma fibromialgia? Pô, mas assim, sendo bem sincero aqui, Fábio, não sei de onde saiu o clique para você pensar nisso aí no consultório, mas é difícil, né, sentado lá no consultório, você colocar para o paciente a possibilidade de fazer explante mamário para poder confirmar uma hipótese diagnóstica com esses sintomas, né, Fábio? Aí entra um negócio também que a gente tem que ser humilde, né? Porque assim, pelos nomes de médicos especialistas que ela passou, eu pensei assim, bom, não vai ser uma doença comum, eu tinha que pensar também fora da casinha. Eu estudei os exames dela, não tinha nada realmente que pudesse sugerir. Aquela coisa, a gente sempre fala, parta do indubitável para fazer o raciocínio clínico. Febre e fadiga, puxa, dois dos sintomas assim que mais desafiadores da clínica médica. Tá, vou pegar por um achado de exame físico, não tem. Vou pegar por um exame complementar, um FAN que não encaixa nada, e tem esse RO. As 4 doenças que a gente comentou aqui que a Cabra reforçou, nada. Então eu pensei, só que, por onde eu caminhei, esse anti-RO pode denotar uma doença autoinflamatória, autoimune no caso. Então eu comentei com ela a possibilidade, só que eu disse que eu não sabia o que lhe fazer. Aí a paciente mesmo, nessa segunda consulta, ela me verbalizou que ela não se importaria de retirar as próteses, certo? Porque ela colocou meio que numa vibe de oba-oba de amigas. Bom, entre a primeira e a segunda consulta, que eu mencionei a possibilidade do diagnóstico, mas eu não tinha proposto ela retirar, paciente de convênio vai e estuda, né, Bruninho? Eles vão Acho que todo mundo vai Todo mundo estuda, né? É. Ela foi e pesquisou, achou um grupo no Instagram de mulheres que divulgam sobre essa síndrome. E ela voltou na terceira consulta dizendo assim, doutor, eu tenho essa síndrome ásia. Ela falou, e eu quero tirar minha prótese.
Aí, né, Ninguém segura. ninguém segura. E ela procurou, então, o cirurgião plástico que colocou, mencionando a história. E ele achou um absurdo e se negou a tirar. Ela foi num segundo cirurgião plástico que também se negou a tirar. Aí ela foi num terceiro e pediu para fazer a retirada das próteses sem contar o motivo, né? E aí ela retira as próteses. No terceiro pós-operatório, terceiro dia de pós-operatório, Bruninho, olha só, a febre cessa. De pirona. Deu de pirona pra dor. Febre. Não, ela melhora da febre. Então, assim, e ela volta no consultório, né, após a retirada das próteses, feliz da vida. Porque ela não estava mais apresentando febre. O porém... Agora eu vou fazer um negócio. Parou a febre, ela ficou ótima. Ótima ela não ficou, porque a fadiga, ela falava que tinha melhorado uns É isso que eu ia chegar. 50%, 60%. Tá. Melhorou um pouco, mas Melhorou não passou. um pouco a fadiga, mas não passou. Mas não Você zerou. colheu um fã de novo, um anti-horror, não, né? Então, pera lá. Eu falei assim, bom, sabe aquela história? Vamos ver, às vezes demora um pouco mais de tempo, né? Tá. A sintomatologia gradualmente vem a melhorar. Ela ficou assim, acho que uns 6 meses sem febre e com a fadiga, ainda uma fadiga residual. Até que, inclusive, houve uma consulta que o marido apareceu junto. O marido raramente ia junto, né? Ele foi na primeira, né? Sabe que marido não vai em consulta, né? Não vai. Outra coisa de consultório. É difícil. Aí ele foi, e ele falou, doutor, o senhor faz o que o senhor quiser com ela. Dá o que o senhor quiser dar de remédio, mas você tira a fadiga. Ele estava inconformado porque ela voltou depois de uns 6 meses, Bruninho. Ela tinha estagnado a fadiga, ela volta a ter uma fadiga mais intensa. E os episódios febris, não de modo diário, como no começo, voltam esporádicos. E aí, nesse momento, eu falei assim, bom, apesar de ela ter passado em todos os reumatologistas ela passou por alguns, 2 ou 3. Falei, eu vou mandar para quem eu confio. Aí eu bati na porta da Caiabinha, né? Meu funcionário. Imaginando que ele ia me xingar, né? Falei, só Caiabinha. Eu já tinha antecipado a história porque eu queria trazer essa paciente. Que momento para o nosso ouvinte saber que eu quis trazer o caso para cá? Quando ela melhora da febre, um mês depois da cirurgia do explante mamário. Fala pra mim, Fábio, nessa hora que você bate na porta do Ricardo, bateu uma dor na consciência de sugerir ter das próteses? Ela não estava arrependida, mesmo com uma sintomatologia mais branda, mas que estava voltando. Tá, isso é uma coisa que a gente tem que, às vezes, confessar, que a gente sugere uma coisa, às vezes não dá muito certo. Não sei o que vai dar o caso aí, entendeu? E aí, quando eu bati na Caiaba, eu falei assim, olha, será que não pode ser uma miopatia que eu não tô pegando aqui, inflamatória? Eu tava mais na linha das miopatias. Tá. E aí a Caiaba me deu uma aula de miopatia inflamatória. E ele falou, não, deixa que eu atendo. Né? E é engraçado que a paciente ia me contando, porque o filho dela acompanha comigo também, a avaliação de pubertária. Então eu falei, e aí, o que ele contou pra você? Eu só ia monitorando. Agora eu vou passar a bola pro Caiaba contar da anamnese dele pra frente. Tá, aí o Fabinho jogou a bomba pra mim. Não, mas é bom esses casos, né? Desafiador. Então aí, eu tenho até aqui a consulta. Antes prontuário. Mas põe tua linha de raciocínio, Cabinho. Isso. Então, assim, o Fábio me passou o caso, depois ela veio, contou toda essa história. E aí já tinha todo, né, esse raciocínio que a gente discutiu, e acho que é coerente a hipótese de síndrome ásia. O que acontece é assim, qual o principal fator de risco para o paciente desenvolver uma síndrome ásia? É ter o gatilho. Ele já tem uma predisposição, disfunção, ele já tem uma predisposição, e entre elas é doença autoimune. Então você está querendo me convencer que ela tinha alguma coisa subjacente, que a prótese deu um gatilho para poder aparecer os sintomas. Foi isso. Poderia ser. Então, mas é isso que a gente está falando, porque a síndrome ásia, ela é uma paciente que tem uma predisposição que, quando exposta ao adjuvante, ele serve de gatilho para doença autoinflamatória. Então, eu recebo no consultório pacientes que querem fazer preenchimento ou uma prótese mamária, e o cirurgião plástico tem um receio e pede para avaliar com o reumato,
Porque tem na história familiar de doença autoimune, ou às vezes a própria paciente tem doença autoimune. Então explica um negócio Então aqui. isso deve fazer parte da anamnese do cirurgião plástico. Então eu estou aprendendo um negócio interessante aqui. Vamos supor, um paciente com lúpus estável quer fazer uma prótese mamária, pode? Tem esse risco. Então a gente não tem dados estatísticos suficientes para te falar o risco é tantos por cento. Não, né? beleza, entendi. Mas ele vem para eu explicar para ela que existe esse risco. Ó, você tem lúpus, se você puser a prótese, você pode ter uma piora do próprio lúpus, né? Como a doença, a manifestação da doença autoimune, ou um quadro mais inespecífico, tipo síndrome ásia, por essa doença de base, quando exposto à prótese mamária. Então, a gente tem que explicar isso para o paciente. E aí, eu não gosto de proibir. Tem médico que fala, não faz isso que é rolo, não... Eu não gosto porque eu acho que tem mulher que é importante por a prótese mamária. Que é outra coisa em lúpus, você está comentando aqui, só um paralelo aqui, é engravidar em lúpus, que é outro grande tabu. Outra polêmica. Outra polêmica. Eu também não proíbo não, Ricardo, no consultório. Não, porque a gente sabe, né? A vontade da pessoa, né? A minha mulher, né, a gente passou por dificuldade para engravidar, a gente sabe como é isso, a vontade que tem de ter um filho e tal. Então, eu não sou possível de julgar a importância disso para o outro. Né? É ele que sabe a importância. Então, você coloca o risco. O risco, o que pode acontecer se der errado, é isso. Claro. Você quer correr esse risco e fazer, aí é o peso do benefício para ele, né? Em relação ao risco. Então, para mim fez todo sentido, só que eu pensei nisso. Né? Uma paciente que já tem uma história que é compatível com síndrome ásia, por que ela teria feito isso? E aí, né? Então assim, talvez agora o que ela esteja manifestando tenha a ver com essa predisposição de base, né? E aí ela tem esse fã que nesse contexto eu desconfiei um pouco do padrão e tem um anti-Rho. E aí perguntando para ela, em relação à síndrome seca, ela me contou uma história interessante. Você tem olho e boca seca? Não. Não, aí aquele negócio, aí eu nem sei o que você vai falar. Né? Aí é aquele negócio do interno que tira a história, que é o Fábio. Tira a história, o Fábio tirou a história, não achou nada. Tá certo? Aí vai o cara que já viu 200 vezes aqueles problemas, aí faz duas perguntas, pim! Aí o interno, que é o Fábio, fica morrendo de vergonha na visita. Já aconteceu isso com você, Bruno? Opa, todo dia. Entendeu? Eu sou interno. Tá certo. Então vamos ver qual foi as perguntas que o Ricardo Mas fez ainda aí. bem que ela falou não pra Caiaba também. Né? Mas o Caiaba foi Tem mais olho e fundo. boca seca? Não. A gente pergunta dispareunia às vezes, porque às vezes tem secura vaginal. Né? O que é dispareunia? Dor na relação sexual. Né? Isso. Então, porque às vezes tem secura vaginal e constipação intestinal. A pele seca daria para ver, né? Não tinha. Então não tinha queixa de síndrome seca. Só que aí eu perguntei, mas você já foi no oftalmo ver o olho, passar em consulta? Ela falou, eu já fui. E ele te passou alguma coisa? Só um lubrificante. Aí ela falou, mas é porque eu uso cílios postiços. Então ele me deu um colírio lubrificante para não secar o olho. Aí Cílio eu achei postiço, estranho. lubrificante? Tem nada a ver. Aí eu achei estranho. Eu falei assim, não, isso não... Não gostei, assim, né? Pô, então ela não tem olho seco, mas ela usa um colírio lubrificante. Então talvez ela não saiba que tem olho seco, porque ela está já tratando, né, o olho seco. Então aí eu pedi para ela ir no oftalmologista e fazer um teste que chama teste de Schirmer. Teste de Schirmer, o nome é tão difícil, mas na verdade é um papelzinho filtro botar um guardanapinho você no olho pendura na pálpebra inferior e espera 5 minutos. Vê se cai lágrima. Ele vai absorver a lágrima que o paciente produz e ele é milimetrado. Você consegue medir quantos milímetros de lágrima ele produziu em 5 minutos. Então, o normal a gente considera 10, acima de 10, né, normal. Entre 5 e 10 é um olho moderadamente seco e abaixo de 5 é um olho bem seco. E um olho bem seco é mais comum no Sjögren, né? Então eu pedi para ela ir no oftalmo, fazer o teste de Schirmer e ela foi aí, né, com a cartinha, porque o oftalmo não tem o hábito de fazer isso de rotina. Ele só examina, vê que o olho é seco e passa o colírio. Mas para a gente é interessante quantificar isso para ajudar no diagnóstico e para acompanhamento do paciente. De novo, diagnóstico de síndrome de Sjögren, você estava pensando, né? Nessa isso. Porque se ela é possível ter um olho seco, né? Então eu preciso saber, né? Então ela foi no oftalmo e fez o teste de Schirmer e tinha realmente uma redução. Não era grave, mas era um olho deu 4, se não me engano, e o outro deu 6. Então ficou... Média 5. Na média ali está no Média 5, que não é bom, né?
Então, mas tinha, né, o olho seco. E a boca ela não tinha queixa. Mas como ela tinha... aí, enquanto ela foi no oftalmo, eu também pedi de novo os exames, né? Então ela agora... Deixa eu abrir aqui os exames. Eu repeti aqui o anti-RO. Deixa eu pegar o valor aqui. Enquanto o Ricardo puxa sua cola, Bruno, tá certo? Aqui o FAN. Achou? O FAN 1/640 nuclear homogêneo. Aí já mudou, já hein? mudou, hein? Então já não era nuclear pontilhado fino. Acho que o técnico estava errado da outra vez. O homogêneo é mais associado a anti-DNA, anti-estona, mas pode aparecer com outros anticorpos. O título dobrou também, né? O título E dobrou e mudou o padrão. E o anti-RO... Que já era positivo, o Fabinho falou lá. já era positivo, veio 111. O normal é Eita. até 7. Então estava bem elevado, né? Ô, Ricardo, várias vezes elevado. Mas o Ricardo também pediu para investigar de algumas miopatias que eram todas negativas. Ela não tinha, assim, no exame físico, perda de força muscular. Ela já tinha CPK normal, a gente repetiu o veio normal, mas eu fiz aldolase, DHL, TGO, tudo normal. Então, não tinha lesão muscular. Ó, assim. eu já tive um caso que a gente até trouxe para cá, eu não posso falar em qual episódio, né, para poder os nossos ouvintes irem lá e futucarem. Assistirem Tá todos. certo, assistirem todos. Mas eu, nessa hora, eu mandaria uma biópsia de glândula salivar, cara. Exato. Dito e feito. Exato. Então, foi o raciocínio é esse, né? A gente precisa caracterizar no Sjögren a clínica e a autoimunidade, né? Assim, e a doença autoimune mesmo, né? Então, o anti-RO é uma manifestação autoimune, mas se você tem um infiltrado linfocítico num padrão de focal, né? Que o Sjögren, os campos, o lá, Sjögren né? dá uma infiltração focal, né? Então você tem vários focos ali de infiltração linfocítica, é um padrão compatível com o Sjögren. Numa mulher com anti-RO e com olho seco, você vai pensar em outro diagnóstico, fica mais difícil, né? Então a gente encaminhou ela para fazer biópsia de glândula salivar com o pessoal do otorrino. E é uma coisa tão besta de fazer, né? É simples, é coisa mais rapidinho, simples. né? Dá para fazer ambulatorialmente. fazer, No outro paciente eu pedi para fazer. O pessoal pela logística faz em centro cirúrgico, mas dá para fazer ambulatorialmente no coisa consultório. tranquila. Então ela fez e realmente veio um padrão com um infiltrado focal linfocítico, né? Com mais de 50 linfócitos por campo, que é o que caracteriza, que seria um critério ali para Sjögren, né? Então, nesse momento, com esse laudo aí, ficou mais sugestivo aí o diagnóstico de síndrome de Sjögren, que, de novo, assim, eu acho que, como o Fábio falou, acho que a prótese mamária foi colocada numa paciente que tinha uma síndrome de Sjögren subclínica, digamos assim, estava começando o quadro, e aí aquilo foi o gatilho para ela desenvolver a fadiga e a febre, né? E agora... E o detalhe, né, assim... a casca de banana, né? Que, por exemplo, que agora, assim, ouvindo a Caiaba, foi tirando a fórceps informações da síndrome seca. Sim. Mas era uma sintomatologia para uma pessoa. Era uma paciente extremamente esclarecida, Bruninho. Ela passou, acho que, por uns 2 reumatologistas antes do Acaiaba. Certo? Então, assim, ela não reportava a síndrome seca. Volto a dizer, Fábio, história. Não, mas ela, assim, uma história exaustivamente colhida. Eu sei, mas aí aquele que eu estava brincando com você, a história do interno e a história do chefe, né? Que acontece no dia a dia da enfermaria. Mas aquele cara que já viu... Já viu todo tipulo passando visita? Vocês trabalham com ele no dia a dia. Todo dia. Todo dia. O velho não faz muita pergunta. Isso aí é esse negócio aí. Como é que esse velho chegou nesse diagnóstico aqui desse treco? Padrões da doença. Padrão de doença. Então tem forma de raciocínio clínico, né? Sistema tipo 1, sistema tipo 2, tá certo? Então tem um é pensamento analítico, outro é pensamento por padrão. Então talvez você já tenha visto tanto Sjögren, Ricardo, que você já sabe algumas perguntas que talvez serão mais detalhes de fazer. Se você pegar no up to date aí, Sjögren, quantos por cento tem olho seco e boca seca? Não é 100%. Não. Então, mas aí onde... Olha que esse caso... Então, nesses casos, o diagnóstico vem por outro caminho. Então, olha só. Eu sei que a gente está até estourando os horários aqui, mas... O que eu aprendi com a Caiaba nesse caso? Numa das consultas pré-resultado de biópsia. Ele fala assim, Fabinho, me corrija se eu estiver errado, Caiaba. O principal sintoma do Sjögren não é a síndrome seca.
É a fadiga. É o cansaço. A fadiga é importante Entendeu? no jogo. Então, assim, ele falou. Então, isso me marcou muito. Ela falou assim: ela não tem realmente síndrome seca. Ele mesmo não tinha definido síndrome seca. Não. Suspeitei que pudesse ter alguma coisa, mandei pro oftalmo. Porque o anti-RO foi o guia. E ela passou por reumatos. Que não valorizaram. Que vem padrão como a Caiaba vê. Só que aquela história. Isso não é reumatológico. E vai jogando. Né? Isso aí não é não sei o quê. Só para reforçar o raciocínio de vocês, aqui na investigação de paciente com fadiga, doenças reumatológicas. Entre fibromialgia, polimialgia reumática, lúpus, artrite e Sjögren. Então, assim, o Sjögren... É um sintoma comum. O aluno e o residente ficam com aquela coisa, síndrome seca, Sjögren. A síndrome seca, Fadiga, óbvia, né? fica fácil. Mas a fadiga, a febre... Agora conta pra mim, vocês dois que estão cuidando da doente. Como é que ela tá? Então, o tratamento do Sjögren é por manifestação. Para manifestação de síndrome seca, que é o mais comum da gente ver, é tratamento sintomático. Então, pingar o colírio mesmo que ela fazia. Beber água, saliva artificial, né, quem tem dinheiro para comprar. Agora, para fadiga e para febre, não tem um tratamento específico. Né? Então, eu optei por entrar com hidroxicloroquina, que é uma das medicações que a gente usa para sintoma constitucional do Sjögren. É bem seguro para usar, né? Então, fiz o teste terapêutico com ela, apesar de não ter tanta evidência assim de cloroquina em Sjögren. Mas ela estava confortável de usar a cloroquina, conversei antes com ela, e a gente testou. E ela voltou agora recentemente, depois de estar usando 2 meses da hidroxicloroquina, e cessou a febre, melhorou completamente a fadiga. Ela foi para a praia, estava super feliz que conseguiu ir bem na praia, passear, se divertir. Eu mandava uma cesta de ovo de Páscoa para você, cara. Um caminhão de ovo de Páscoa. Eu confesso que eu nem esperava tanta resposta com a cloroquina, assim. Tá certo. Ela ficou ótima. E agora, recentemente, ela teve uma infecção, que ela pegou uma gripe da filha, tal, na viagem aí. Mas isso coisa de 10 dias atrás. Então ela teve uma recaída da fadiga e da febre agora nesses dias. Então agora nós estamos na expectativa se ela vai ter uma retomada, porque a infecção serve também como gatilho para as doenças autoimunes, né? A gente falou dos adjuvantes aí, mas tudo que estimula o sistema imune pode servir, né? Então a infecção... Então, nesses casos, às vezes sozinho volta a controlar, né? Então a gente vai observar aí mais uns dias para ver se eu preciso aumentar a imunossupressão dela ou não. Mas ela tinha ficado muito bem. Ô Bruno, aprendemos hoje que fibromialgia tem CID. E essa tal de M79.7. M79.7. Esse tem sido um problema que estão querendo até facilitar a aposentadoria dos pacientes. Ave Maria. E essa tal de síndrome ASIA, ainda né? Não tem, né? Que nome bonito em inglês, né? ASIA, tá certo. Se não tem CID, cara, vai ganhar um CID aí no futuro e o Dr. Ricardo e o Dr. Fábio vão contribuir para o número do CID aí. Porque eu confesso que eu aprendi hoje aqui, Bem Bruno. Bacana, hein? Caso legal aí. Eu acho que o mais importante de tudo isso aí foi que vocês dois cuidaram da paciente, entendeu? Vocês se importaram com ela, vocês abraçaram o caso, por isso que vocês fizeram o diagnóstico. É um diagnóstico difícil. Faz 2 anos que ela estava rodando, e ela passou por gente boa. Com certeza, né? Mas acho que o mais difícil foi o Fabinho, que ele pensou numa síndrome autoimune relacionada, porque quando vem com essa hipótese para mim, eu falei, eu vou garimpar uma síndrome autoimune aqui que faz sentido, né? Então ficou mais fácil para mim vindo com essa hipótese. Então o Fabinho que deu gatilho aí. É isso aí, pessoal. Ô Bruno, eu vi que você está com um livro aí lá no computador. Tem 2 recados aqui. Então, eu já vi a capa do livro. Bruno, o que é esse livro aí, cara? Antes do livro, eu tenho que dar um recado aqui que o CIMEI né? CIMEI, para quem não sabe, é o nosso... Tá atrás das câmeras, atrás do microfone. Que faz tudo dar certo. Que faz tudo dar certo aqui na casa do Bruno. O que ele pediu, né? O pessoal se inscrever, curtir, né? Nossos vídeos no YouTube. A gente tem falado isso no começo, hein? Nosso canal lá. Tá aumentando, assim, já tem, né, o número de inscritos aí. E o pessoal curtir que vai ajudar a gente, né, Caminha? A divulgar mais o trabalho para outras pessoas, né? Então, esse é o primeiro recado. O segundo, assim, não sei se todo mundo vai gostar do que eu vou falar, não, mas... Vai gostar por quê? Fala logo, cara. É surpresa? Eu tava assim, né? Lendo algumas coisas, eu procuro algumas coisas na internet que eu tenho, acho bacana. Aí eu vi acho que é um indiano, que ele fazia medicina e ele largou a medicina. E ele tava dando dica de alguns livros, né? E aí ele falou de uma série de livros
que eu encomendei, todos são em inglês. E esse foi o primeiro que eu li. Vou mostrar aqui, ó, chama The O Pathless caminho menos caminhado, vamos dizer assim. O caminho sem caminho, o caminho sem caminhada. E assim, eu tô terminando o livro, são 190 páginas, eu tô na 150, falta 40 páginas, assim, muito interessante a ideia do cara. É um... The Pathless Path, né? Ele Paul fala... Millerd. The Pathless Path, né? Então ele fala de... o caminho que a gente segue na vida, o caminho padrão, e ele sai do caminho padrão. Ele fez uma consultoria, trabalhava com vários CEOs importantes, morava em Nova York, e um dia ele empinou a carroça, falou, não é isso que eu quero para minha vida. Ele conta como é que ele fez e o que fazia sentido. Ele achou que fazia sentido para a vida dele e faz isso, que esse autor, Paul Millerd, né? Então, muito legal esse livro, recomendação. Não tem em português ainda. Eu tentei entrar em contato com ele, curti algumas coisas dele, vou tentar ver se ele não consegue mandar uma tradução, mas por enquanto ele não me respondeu ainda não. Tô aguardando. The Pathless Path, indicado, resenha do Bruno, tá certo? Cortesia da casa, cerveja gelada hoje, eu tomei Pizza? cerveja zero, Zero. tá certo? zero. Hoje cerveja zero, a Carla trouxe zero hoje. Canequinha do Fábio, tá escondida ali do Bruno, mas tem um líquido especial. Tá certo? E esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.